Fala assim, ó. Mas os que esperam no Senhor renovarão suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se fatigarão. Mas os que esperam no Senhor renovarão suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se fatigarão ou não se cansarão. Bom, eu estava essa semana, meditando nessa palavra. E peguei aqui a águia, comecei a estudar um pouquinho sobre a águia. Peguei uma pesquisa no computador. O pastor já falou várias vezes sobre a águia, né? Eu sei que vocês estão mestrados aí na área. Eu achei muito interessante sobre a águia, sobre o que a águia nos ensina. A águia é uma ave que chega a viver até 70 anos, vocês sabiam? Alguns sabiam, outros não, né? Mas para chegar a essa idade, ela tem que tomar uma séria e difícil decisão por volta dos 40 anos. Nessa idade, ela está com as unhas compridas e flexíveis, não conseguindo mais caçar suas presas para se alimentar. Seu bico alongado e pontiagudo já está curvo e suas asas estão apontando contra o peito, envelhecidas e pesadas em função das grossuras das penas e boas. Peraí, irmãos, estou muito emocionada. E já está se tornando uma tarefa. Voar está se tornando uma tarefa difícil. Então a águia só tem duas alternativas: morrer ou enfrentar um doloroso processo de renovação que irá durar 150 dias. Esse processo consiste em voar para o alto de uma montanha e recolher-se em um ninho próximo a um paredão, onde ela não necessite voar. Após encontrar esse lugar, a águia começa a bater com o bico contra a rocha, até conseguir arrancá-lo. Após arrancá-lo, espera nascer um novo bico com a qual vai depois arrancar suas unhas. Quando as novas unhas começarem a nascer, ela passa a arrancar as velhas penas e somente depois de 5 meses ela sai para seus famosos voos de renovação e poderá viver então por mais uns 30 anos. Em nossa vida, muitas vezes, temos de nos resguardar por algum tempo e começar o processo de renovação, para que continuemos a voar um voo de vitória. Devemos nos desprender de lembranças, costumes e outras tradições que nos causam dor. Somente quando nos lembrarmos do peso do passado, livrarmos do peso do passado, é que podemos aproveitar o resultado valioso que um alto renovo trará. Então eu gostei muito assim de ler sobre a água. E hoje nós vamos falar sobre como renovar as nossas forças, né? Eu achei interessante aqui, porque o Lenilson falou, aí a Dalva estava falando também sobre isso, e aí o Vinícius e eu fico, irmãos, tá vendo, senhor? Responsabilidade. Né? E eu fiquei ali pensando, meu Deus, eu estava assim, será que isso quer dizer que eu fale? E é isso mesmo que Deus quer que eu fale nessa noite. Como renovar as nossas forças ou as minhas forças? Como renovar? Né? Talvez você realmente esteja se sentindo assim, cansado, né? Mas talvez nós temos de diferenciar os cansaços, né? Nós temos o cansaço físico e o cansaço espiritual. Hoje eu não estou falando de cansaço físico, né? Aquele que você precisa realmente levar umas férias aí, dar uma retiradinha, né? Não estou falando nisso, mas sim no espiritual. Como renovar as minhas forças espirituais, né? O primeiro ponto, né, é conhecendo Deus e sua
conhecemos mesmo a Deus? Sabe, irmãos, quando nós abrimos a palavra de Deus, começamos a ler a palavra de Deus e começamos a ver coisas assim que nós nem imaginávamos que tinha na palavra, promessas que nós nunca nem imaginávamos que Deus tinha feito para nós, isso nos traz uma renovação espiritual. Eu não sei se já aconteceu com você. Você está meditando na palavra, né, lendo um texto, de repente você está lá, nada me faltará. Uma promessa, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. O que traz essa palavra? Uma renovação. Nós precisamos conhecer mais o nosso Deus. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Para nós esperarmos alguma coisa de alguém, nós precisamos conhecer essa pessoa. Conhecer o que essa pessoa pode realmente nos dar. Não é mesmo? Quando um político te promete algumas coisas, você vai lá pesquisar a vida dele, não é? Você fala, tudo bem, então fazer tudo que você quer. Né? Se você faz isso, está errado, né? E se você também fica dependendo dele, também não é viável, né? Porque nem vou falar sobre política, porque eu não vou falar sobre política, mas sim falar sobre renovação. Nós vamos abrir as nossas Bíblias em Salmos 9, versículo 10. Salmos 9, versículo 10. Olha que tremendo, né, que esse texto, esse versículo nos ensina. Necessidade de conhecermos a Deus em sua palavra. O salmista ele fala assim: em ti confiam os que conhecem. Em ti confiam os que conhecem teu nome, porque tu, Senhor, não abandonas aqueles que te buscam. Você está vendo o que o salmo está falando? Nós só confiamos se conhecemos Deus. Se você está se sentindo fraco ou desanimada, é porque está faltando essa necessidade de conhecer a Deus, conhecê-lo mais. Você sabe que Ele morreu na cruz por você, que você não merecia, mas Ele fez isso por um amor, e um amor inexplicável, né? Morrer por uma humanidade malvada, né? Que come até criança enfeijoada, né? Eu não morreria, e nem daria o meu filho para morrer, mas Deus, né? Deu o seu filho, e Ele amou o mundo de uma forma especial. Isso daí é o básico. Você tem que conhecer mais a Deus. Quanto mais você conhecer a Deus, mais você vai se fortalecer na presença dEle. Mais você vai escutar menos, né, o que o inimigo lança na tua orelha, no teu pensamento, no teu coração. E vai ouvir mais o Espírito Santo de Deus. Então, para ter as nossas forças renovadas, há uma necessidade de conhecer a Deus e conhecer ainda mais a sua palavra. Oséias, capítulo 6,